seguinte, né? Boa tarde a todos. Eu vou colocar aqui na tela a atividade semanal, né? E eu acredito que vocês já estão vendo essa atividade, né? A Sara. A atividade, ela fala sobre os conjuntos, né? E antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro para vocês a ideia de conjunto. O que é um conjunto? Um conjunto é um grupo de elementos que têm alguma característica em comum. Por exemplo, se eu falar aqui, Lara, Emanuel, Gabriela e Sara. Isso é um conjunto, tá? Por quê? Porque vocês têm uma característica em comum. Qual característica, professor? Os alunos que estão presentes nessa aula síncrona, tá? Então, o que determina que um grupo de conjuntos, de elementos, seja classificado como conjunto é o fato de eles terem alguma característica em comum. O conjunto mais conhecido é o conjunto dos números naturais. Ou seja, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem um garoto postando aqui uma pergunta. Eu não sei nem quem é esse menino. Eu não conheço. A Sara não tinha conectado, conectou agora. Deixa eu só responder ele aqui. Sim. Vocês se lembram que antigamente, né, você usar o celular na escola era quase que um crime. Hoje em dia é uma necessidade. Né? Deixa eu voltar aqui. Né? Então, como eu estava dizendo, o conjunto é um grupo de elementos que tem uma característica em comum. Tá certo? E, no caso, os números naturais, né? A característica é que os elementos consecutivos são obtidos acrescentando uma unidade ao anterior. Tá? Dentro da teoria dos conjuntos, pessoal, nós temos os mecanismos, ou seja, as formas de representar esse grupo de elementos. A forma mais comum e que vocês usaram, por exemplo, lá no 5º ano, né, quando vocês estudaram múltiplos e divisores, né, vocês anotavam múltiplos de 5, é igual, abre chaves, 0, 5, 10, 15, 3 pontinhos, indicando a continuidade, fecha chaves. Então, uma das formas mais comuns de representar o conjunto é por meio de chaves. Por exemplo, se for para eu representar o grupo dos alunos que estão presentes aqui, né? Como eu disse, Lara, Emanuel, Gabriela e Sara. Seria esse conjunto. Então, eu teria conjunto dos alunos que estão presentes. Igual, abre chaves. Aí ele estaria. Detalhe, o ideal é ele estar em ordem alfabética, se for nomes, né? Se for números, o ideal é ele estar em ordem crescente, tá? Por exemplo, no caso da tabuada de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 3 pontinhos indicando a continuação. Ou seja, estou em ordem crescente. E uma outra forma de representar os conjuntos é através do diagrama de Venn. Inclusive, pessoal, tem muita gente que pensa que o 0 é uma bola, tá? O 0 não é uma bola. O 0 é um diagrama de Venn, tá? O que é o diagrama de Venn? Vocês estão vendo na tela do celular de vocês aqui um desenho, não estão? Esse desenho, que eu destaquei ele contém 2 diagramas de Venn, um sobre o outro. Tá certo? Esse símbolo, essa linha curva, que não é uma bola, porque uma bola ela tem a superfície frontal circular. O diagrama de Venn, ele tem esse formato elíptico. Como assim, professor? É como se fosse um círculo e eu achato esse círculo, tá? O 0 tem esse formato.
O 0 e o O são símbolos iguais? Não. O O, ele tem um formato mais circular. O 0, ele é mais achatado, tá? Inclusive, se você pegar no teclado do seu telefone, você vai ver os dígitos. 1, 2, 3. Depois, embaixo, 4, 5, 6. Depois, embaixo, 7, 8 e 9. E, por último, o 0. E aí vem a pergunta, por que que o 0 não vem primeiro? O 0 não vem primeiro por um motivo. Porque o 0 foi o último símbolo a ser criado. E isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer, por exemplo, que quando eu vou usar a própria tela aqui, para escrever. Quando eu queria escrever o número 11, eu fazia assim, 1 e 1. Quando eu escrevi, isso antes da criação do 0. Quando eu queria escrever o número 101, eu fazia isso aqui, 1, espaço vazio e 1. Se eu quisesse escrever o número 1001, 1, 2 espaços vazios e 1. Olha o tamanho do problema que era para escrever o número 11, 101 e 1001. Olha o tamanho do problema. Eu então saberia se era 11, se era 101 ou 110. Se fosse 110, o espaço vazio estaria à direita, né? 101, o espaço vazio está no meio. 1001, os dois espaços vazios estão no meio. 1010, um espaço vazio no meio e o outro do lado direito. 1100, dois espaços vazios do lado direito e assim sucessivamente. Então, para escrever as quantidades, utilizava essa ideia do espaço vazio. Até que ficou definido o seguinte, que não há nada mais vazio do que um conjunto vazio. E aí pegou o diagrama de Venn e utilizou aqui, 1001. Perdão, 101. 1001. Ó, um diagrama de Venn, outro diagrama de Venn. Como eu estou usando uma caneta, uma mesa digitalizadora, a linha fica um pouco tremida, tá? Caso vocês não entendam alguma coisa que eu escrever, vocês me avisam que eu apago e reescrevo novamente, tá certo? Então, uma das formas de representar o conjunto é por meio do diagrama de Venn, tá? Que não é o 0, não é uma bolinha, não é o O, tá? É essa linha que tem esse formato elíptico, tá certo? Que seria um círculo achatado. Ok? E aqui, pessoal, hoje nós vamos falar sobre operações com conjuntos. O que seriam essas operações? As operações são união, intersecção e diferença. Nós vamos começar do mais básico, que é a união. Vocês sabem o que significa união? Sim ou não? Não. Não. União é quando você junta dois ou mais grupos diferentes no mesmo local. Por exemplo, vamos supor que vai ter um campeonato e vamos supor um campeonato feminino. Aí a turma do primeiro ano quer montar um time, mas não tem meninas suficientes para esse time. Meninas que querem e têm aptidão para o futebol. Aí elas vão lá na turma do segundo ano, ou na turma do nono ano, ou na turma do terceiro, numa turma qualquer, e pega algumas meninas que têm a mesma aptidão. Aí vai formar um novo conjunto, né? Esse conjunto, ele se deu por quê? Porque juntou quantidades. Juntou um pouco de um com um pouco do outro. Tá certo? Então, união é uma operação que envolve a ideia de juntar. Tá certo? De juntar. Só teve um probleminha na conexão aqui, e aí o sinal caiu, mas voltou. No caso, esse problema foi na minha conexão. Vocês continuaram sem problema. Se, por exemplo, der o mesmo problema na conexão de vocês, aí o que tem que ser feito? Vocês têm que acessar novamente o link. Tá? Mas voltando aqui. Então, união é o quê? Unir é juntar os elementos de dois ou mais conjuntos do mesmo grupo. Certo? Por exemplo, vamos supor aqui.
são dados os conjuntos A. O conjunto A tem os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto B tem os elementos 1, 3, 5 e 7. O conjunto C tem os elementos 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos obter. O U aqui, pessoal, quer dizer união, ou seja, nós vamos juntar todos os elementos num conjunto só. Só que aqui tem uma característica. Se você observar, a letra A é a união de A com B. Olhando com atenção, você vai verificar que o elemento, deixa eu pegar a canetinha aqui, o elemento 1, ele repete aqui no conjunto A e ele repete no conjunto B. O elemento 3, ele também tem no conjunto A e tem no conjunto B. Nesse caso, professor, nós vamos representar duas vezes o número 1 e duas vezes o número 3? Não. Por quê? Porque é o mesmo elemento. Ele está num conjunto e está no outro. Então, não vai repetir duas vezes. É o mesmo elemento. Nós vamos juntar os elementos, todos os elementos. E aqueles que se repetem, eu só vou colocar uma vez também. Certo? No caso, então, a solução está aqui embaixo, né? A união com B igual 0. Deixa eu pegar até uma outra cor de caneta. 0. Aqui o 0. 1. Aqui o número 1. 2. Aqui o número 2. 3. Está aqui o número 3. 4. Está aqui o número 4. O 1 e o 3 eu não vou repetir novamente. Eu vou para o próximo. 5. Está aqui o número 5. E 7. Aqui o número 7. Por que não repetiu o 1 e o 3? Porque o 1 e o 3 são os mesmos elementos. Então, não há necessidade de haver repetição. Tá? Por exemplo, vamos supor, a Lara está no conjunto das meninas que jogam futebol. A Lara está no conjunto do primeiro ano. Se for unir esses dois conjuntos, a Lara não repete duas vezes a união. A mesma pessoa. Tá? Que está repetindo nos dois conjuntos, mas que é só uma pessoa só. Tá? Então, no caso, a união é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Aqui na letra B, A união com B, união com C. Então, quer dizer que nós vamos juntar todos os elementos, porém com uma observação. Aqueles que se repetem, no caso, o 1 e o 3 repetem-se no conjunto A e B, o 5 vai repetir no B e no C, e o 7 vai repetir no B e no C. Esses 4 elementos, 1 e 3, repetem em A e B. 5 e 7, que repetem em B e C. Necessidade de colocar duas vezes a união? Não. Ó, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. 5, eu disse, ordem crescente. Aí, entre o 5 e o 7, tem o 6, que está aqui no conjunto C. Por isso, eu trouxe o 6 primeiro. 5, 6. Por quê? Devemos respeitar a ordem crescente. Professor, e se eu tivesse esquecido, colocado 5, 7 e depois o 6 ia ficar errado? Não, ficaria errado. Sem problema nenhum. Bem, o ideal é que você já vá se organizando para que, caso sejam números, sempre colocando em ordem crescente. Se for nomes, sempre colocando em ordem alfabética. Certo? Então, depois do 5, o 6 que está no conjunto C, depois o 7, o 8 e o 9. Então, a união de A com B com C, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Certo? Então, isso é união. União, portanto, é juntar todos os elementos no mesmo conjunto. União, soma, indicam quase a mesma ideia, porém com esse detalhe. Não repito os elementos que aparecem nos 2 ou nos 3 conjuntos que eu estou considerando. Tá? Aí, pessoal, eu passei para casa 3 exercícios bem básicos, certo? São 3 exercícios bem básicos. Tá aqui, atividades. Atividade de número 1.
considere A, ou seja, conjunto A. Lembrando, quando eu escrevo A maiúsculo, isso é um conjunto. Se fosse A minúsculo, seria um elemento. Tá? Toda vez que eu vou representar um conjunto, eu uso uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Vocês podem olhar, ó, considere o conjunto A, B. Número 2, considere o conjunto A, B. Número 3, considere o conjunto A, B e C. Sempre letras maiúsculas, tá certo? E como vocês podem observar, sempre respeitando a ordem crescente dos elementos. Ó, então vamos aqui. Considere A, conjunto A, igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. B, 2, 3, 6, 7 e 8. Os elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Nesse caso, determine. Determinar o que, professor? A união com B. Ou seja, nós vamos colocar todos os elementos dentro desse novo conjunto aqui. Conjunto A, união com B. No caso aqui, pessoal, agora vocês vão me ajudar. Qual é o primeiro elemento que eu vou escrever aqui? Isso, número 1. Qual é o próximo elemento? 2. 2. Qual é o próximo elemento? 3. 3. Qual é o próximo elemento? 4. 4. Qual é o próximo elemento? 5. 5. Qual é o próximo elemento? 6. 6. Qual é o próximo elemento? 7. 7. E, por fim, o último elemento é o número? 8. 8. Pronto, determinou a união. Professor Adenauer, e o 2 e o 4? Repete 2 vezes? Não. Os elementos que se repetem são os mesmos elementos e não tem necessidade de repetir. Certo? Número 2. Se vocês estiverem com essa tarefa em mãos, já podem responder. Se não, né, vocês vão fazer depois e o vídeo vai ficar postado para vocês, no caso necessário, veja novamente. Tá certo? No caso aqui, dados os conjuntos A, tem os elementos 2, 3, 4, 5 e 6. B, com elementos menos 1, 0, 2 e 3. Represente as operações abaixo. Operação A, união com B. Aqui tem um detalhe importante. Tá? Os números negativos são sempre menores. Então, nesse caso aqui, eu vou começar com qual elemento? Essa união. Ai. Com 2? Não, a gente começa do menor. Eu falei ao mesmo tempo, não deu para ouvir. Só tem deve ser menos 1. Isso, menos 1. Então, os números negativos, eles são, como eles estão à esquerda do zero, eles vão ser sempre menores que os números positivos. Por isso, o menor elemento que tem aqui é o menos 1. Tá? Então, nós vamos começar pela a ordem crescente do menor para o maior, começando pelo menos 1. Depois do menos 1, qual é o próximo elemento? 2. Então, tem um antes. 0. 0. Se eu colocasse o 2, ia ficar errado? Não, não ficaria. Mas, para a gente respeitar a ordem crescente, vamos pôr 0. Certo? Depois do 0, quem é o próximo? 2. 2. Depois do 2. 3. 3. Depois do 3. 4. 4. E agora? 5. 5. 6. 6. Mas aí não era para pôr só do lado B? Oi? Não era para pôr só do lado B? Aí une todos, né? A gente vai unir todos.
Ah, começando do menor. Quem que é o menor? É o menos 1, que está no B, menos 1. certo? Aí, como o menos 1 ele está no B, não importa se ele está no B, se você está no A, ele vai vir primeiro porque ele é o menor. O 0 também está no Mas B. e o 0? Por que não vai primeiro que o menos 1? É porque os números negativos são sempre menores do que os números positivos. Pensa assim, vamos pensar numa temperatura, só para você entender. Vamos supor que isso aqui é uma escala de temperatura. Vamos supor aqui, em graus Celsius. Vamos supor aqui 4 graus. Aí de 4 baixa para 3. 3. De 3 graus baixa para 2. 2. De 2 graus baixa para 1. 1. De 1 grau baixa para Depois, menos 1. isso, para o 0 e depois para o menos 1. Menos O 1. menos 1 aqui é uma temperatura mais baixa do que 0, 1, 2, 3 e 4. Se fosse o menos 2, o menos 2 seria uma temperatura mais baixa do que menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, o número negativo pode ser menos 1000. Qualquer número negativo, ele vai ser sempre menor que os números inteiros. Que os números naturais, que são os inteiros positivos. Tá? Por isso, o menos 1 primeiro, depois 0, 2, 3. Menos 1, 0, 2, 3 está no conjunto B. Aí depois a gente vem para os elementos do conjunto A. Porque aqui não se respeita a ordem, primeiro elemento A e depois B. Não, essa ordem não, respeita a ordem do menor para o maior. E a Ok? 3 vai fazer do mesmo jeito, Isso, então. a 3 vamos fazer do mesmo jeito. Entendi. Vê? Ó, no caso aqui, vamos ler primeiro, né? Se não ler, fica legal. Ó, sejam os conjuntos A com elementos 1, 4, 5 e 8. B, com elementos 1, 2 e 8. C, com elementos 3, 8 e 12. Determine 3, A, 8 e 2. união com B e união com C. Então, vamos pegar primeiro o menor elemento. Aí põe 1 no caso, do menor para o Isso. maior. Foi o 1. Depois do 1. O 3. Não, o 2 ali. O 2, isso. Observa que a gente pegou o primeiro do 3. conjunto A, o segundo do conjunto B, e o terceiro, que é o 3, do conjunto C. Deu uma estabilidade 4, aqui que na é do internet, tomara que conjunto não A. caia. Isso, 4 no conjunto A. 5, conjunto A. O 5 no conjunto A. 8, conjunto A, B e C. Isso, 8 conjunto A, B e C, exatamente. O 8 está no que a gente chama de intersecção, ele repete nos 3. Tá? Uhum. E, por fim, E 12 que está no C. isso, o 12. Certo? Então, Certo. pessoal, no caso aqui, a união de A com B e com C seria 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 12. Certo? Então, isso é que é a união. Agora, eu não passei nenhum exercício sobre a intersecção. O que é a intersecção, professor? A intersecção é o que repete em todos os conjuntos. Vamos supor que eu represente esses 3 conjuntos por meio do diagrama. Olha o que vai acontecer. O 8, ele repete. Ele tem aqui no... detalhe. Conjunto A, conjunto B e conjunto C. O 8, ele repete em todos. Aí, onde vai o 8 aqui? O 8 vai bem no centro. Esse pedacinho aqui, ó, faz parte do conjunto A, ele faz parte do conjunto B, ele faz parte do conjunto C. Então, põe no meio. Isso, põe no meio. Agora, ó, olha bem, o 1. O 1 tem no conjunto A. O 1 só faz parte do A e B. E B. Aí, olha com atenção. O A está aqui,
O B está aqui, ó. Essa região, Eu achei fácil essas atividades. essa parte é mais fácil. Mas depois a gente entra nas funções de primeiro e de segundo grau, que aí existe muito mais raciocínio, né? É um pouco mais complexo. Ó, o 1, ele repete no A e no B. Então, ele vai vir nessa fatia aqui, ó. Essa fatia está dentro do A e também está dentro do B. Que é no meio. No meio do A e do B. Outro que repete, deixa eu ver. O 2. O 2 não 2 repete. não repete? Acabou. Acabou. Aí, ó, É só esse que no repete. conjunto A, além do 1 e do 8, tem o 4 e o 5. Então, o 4 e o 5 vai vir nessa região aqui, ó. Certo? Essa região está dentro só do A, não está dentro nem do B e nem do C. Aqui no conjunto B, o 2 não repete nenhum. Então, o 2 vai vir aqui. O 2 está dentro do conjunto B, mas não está dentro nem do A e nem do C. E no conjunto C, o 3 e o 12. 3 e 12. 3 e 12. No caso, sendo representado por chaves, fica assim. 1, 4, 5 e 8. 1, 2 e 8. 3, 8 e 12. Sendo representado por meio do diagrama, fica assim. No caso, conjunto A, 1, 4, 5 e 8. Conjunto B, 1, 2 e 8. Conjunto C, 3, 8 e 12. Tá certo? Aí, pessoal, essas videochamadas, elas duram apenas 40 minutos. Inclusive, todas as escolas que usam esse aplicativo, as aulas, até escolas particulares que estão usando também, as aulas são aulas de 40 minutos. Hoje, a gente está fazendo em caráter experimental, né, para vocês irem acostumando. Né? E aí, nós vamos encerrar. Alguma pergunta sobre esse assunto? É só a sua matéria que vai ter assim? Não é só minha matéria. Através desse aplicativo? Todas as matérias, tá? E como eu disse para vocês... porque eu vi aqui no grupo, os professores estão mandando atividades já? Não, de toda forma, as atividades vão continuar sendo postadas no grupo. De toda forma. Tá? Porque o grupo seria esse meio de comunicação. Mas, inclusive, eu vou continuar postando tarefas no grupo do WhatsApp. Mas vai haver esse contato entre eu e vocês mais direto agora por meio desse aplicativo. Certo? E aí nós vamos ter outras aulas. Eu tenho que ver o horário aqui, acredito que amanhã já tem aula de física, depois já tem uma aula de matemática do cotidiano, porque hoje eu tenho um horário na sala de vocês, um horário no segundo e um horário no terceiro. Por isso que a gente já comecei com essa aula de matemática, porque no horário está a aula de matemática. Certo? E aí... Ok. E nós vamos... Falar, Emanuel. Tem nenhum problema? Não. Tá certo. Deixa eu... Pronto, fiz um print aqui. Essa carinha do Emanuel vai aparecer na frequência que eu vou mandar lá para a coordenação. No caso... Não, depois eu vou mudar. A conexão está com poucas pessoas. Eu sabia que ia ser assim. Sei que ia ter até menos, né? Mas foi muito bom. Para um primeiro momento, vocês entenderam como funciona o aplicativo. Não é complicado. Tá? Claro que o ideal é a sala de aula, isso aí é evidente. Mas, infelizmente, no momento não está sendo possível. E aí, isso aqui é uma forma da gente ficar mais perto, né? De interagir melhor. Certo? Tudo bom. Aí, quando for mais tarde, eu vou olhar o horário que eu vou ter, lá no grupo, o horário que eu vou ter aula com vocês amanhã. Tá bom? Tudo bem. Tá, tchauzinho, pessoal. Fiquem todos com Deus.